could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer a resenha de Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, uma resenha dupla, porque afinal, né, é continuação. Nessa resenha a gente não vai falar spoilers nem do primeiro livro, nem do segundo livro, então podem assistir tranquilamente. Bom, eu acho que todo mundo já conhece Como Eu Era Antes de Você, mas mesmo assim eu vou dar uma sinopsezinha básica. Bom, esse livro conta a história da Luísa. Ela acabou de perder o emprego dela e ela tá assim, sem rumo na vida, ela não sabe o que fazer, não acha emprego de jeito nenhum. O único emprego que ela acaba achando é como cuidadora de um tetraplégico e ela assim não tem experiência nenhuma, ela nunca foi cuidadora, sabe? Ela vai assim, seja o que Deus quiser, eu só preciso de um emprego, tô indo. A pessoa que ela vai cuidar é o Will. Ele tá num momento muito delicado, muito complicado da vida dele, porque ele era um homem assim super ativo, um homem de negócios, sempre praticando atividades, e ele acaba sofrendo um acidente e acaba ficando numa cadeira de rodas. E ele não sabe lidar muito bem com aquilo, então assim, o humor dele é muito seco, ele não vê a vida nada pelo lado positivo, ele é bem negativo. E aí a Luísa acaba vendo assim, como um desafio, porque ela é uma pessoa muito palhafatosa, muito diferente dele, muito o oposto dele. Então ela vê assim como um desafio fazer com que ele veja a vida assim, com outros olhos. Apesar desse livro ser visto e vendido como uma história de amor, ele é um pouquinho mais que isso, o romance meio que fica em segundo plano. Ele existe, é claro, tem lá os dois protagonistas se apaixonando e etc. É um pouquinho mais sobre as escolhas que as pessoas fazem e como elas decidem viver a vida delas. E eu gosto muito da forma como esse livro é escrito, porque eu acho que ele mostra bastante isso, principalmente a partir do ponto de vista da Luísa, que é uma pessoa assim bem engraçada, sabe? Que gosta de usar roupa colorida, então eu acho que a escrita e as descrições assim já mostram muito isso. Agora sobre os personagens, a Luísa é um personagem super engraçado e ela tem um senso de humor que eu gosto, sabe? Não é nada exagerado e são as ações dela que tornam ela engraçada. Ela é aquela menina que você vê passando na rua e você fala, meu, olha só essa pessoa, ela usa as roupas que ela quer, ela não se importa com o que os outros pensam, ela é tipo super cabeça aberta, mas ao mesmo tempo ela teve problemas no passado, então a vida dela não é tipo um mar de rosas que ela aparenta ser com a personalidade dela. Os personagens secundários também são super legais, mostra bastante da família dela, um pouco da família do Will, e mostra também o cuidador do Will, que é o Nathan, e ele é tipo, tão maravilhoso, quero ser amiga do Nathan. E o relacionamento deles não foi uma coisa forçada, não é tipo, no primeiro dia eles já estão apaixonados para todo sempre, no começo eles se odeiam muito, tipo, muito mesmo, e aí o relacionamento vai se desenvolvendo, eles vão aprendendo a gostar de algumas coisas um no outro, e assim vai indo, e assim vai indo. Então, tipo, eu shippei muito, admito, e gostei bastante de como o relacionamento deles foi desenvolvido. Uma coisa que eu gostei muito desse livro e que foi, eu acho que o que mais me fez gostar do livro, aliás, mais do que a história, mais do que a mensagem, foi o fato de eu ter me colocado no lugar de cada um desses personagens e pensado o que eu faria nessa situação e tentar entender o lado deles, porque eles fizeram o que eles fizeram. Quem já terminou o livro sabe mais ou menos do que eu tô falando. Assim, eu acho super legal você pensar, tipo, e se fosse comigo, o que eu faria? Uma outra mensagem bem forte que o livro tem é de, tipo, você viver a vida como se não houvesse amanhã mesmo, porque como foi citado, o grupo é tetraplégico, então ele perdeu a oportunidade de fazer muitas coisas que ele tinha vontade de fazer. A Luísa, ela é uma personagem que é bem acomodada, ela tá lá na cidade dela, aquele lá tá bom pra ela não quer fazer nada mais da vida e isso tá ok. E o Will meio que tenta mostrar pra ela também, não é só ela tentando mostrar pra ele tenta mostrar pra ela que, tipo, tem mais da vida, que ela pode viajar, conhecer lugares, fazer esportes radicais, que ela tem muito futuro pela frente. Pode ser que eu tenha dado uma problematizadinha nessa mensagem, porque eu adoro essa mensagem, eu acredito nela, eu acho que você tem que ir lá e fazer o que você quer, mas ao mesmo tempo eu penso que é uma coisa meio perigosa, porque nem todo mundo tem oportunidade de fazer esse tipo de coisa, entendeu? E se você tá acomodado, tá feliz, tipo, sei lá, eu não vejo problema se você não quiser viajar, se você não quiser pular de paraquedas e estiver feliz na sua casinha, com seu emprego de todos os dias, ok, bom pra você, sabe? Então, em alguns momentos eu meio que, problematizei essa mensagem, apesar de eu concordar com ela, não sei, foi estranho, tive, tipo, sentimentos múltiplos sobre a mensagem principal do livro. Bom, agora um pouquinho sobre Depois de Você. É muito difícil dizer a história desse livro sem contar spoilers, por isso a gente não vai exatamente dizer qual é a história, mas quem já leu Como Eu Era Antes de Você já imagina o que se passa nesse livro. E pra quem não leu, o que eu posso dizer é que, assim, a protagonista tá em uma situação que ela tá precisando lidar com várias coisas, vários acontecimentos da vida, e ela precisa decidir como que ela vai lidar com isso. Às vezes ela não lida da melhor forma possível, e é basicamente
exatamente sobre isso, esse livro, mas assim, superação mesmo. Eu não vou falar que esse livro é ruim, mas o que eu gostaria é que ele fosse um livro separado, que Como Eu Era Antes de Você fosse um e que esse fosse outro, com outros personagens. Eu acho que eu teria aproveitado muito mais a história, porque eu passei esse livro inteiro, tipo, comparando os personagens com o que eles eram no primeiro, pensando assim, não, ela não faria isso, não, tua pessoa não faria isso, tipo, não é assim, tá tudo errado, volta pro primeiro, pelo amor de Deus. Eu tive muita dificuldade em ver a história em si desse livro, porque assim, parece que são vários pedacinhos de história e eles não se juntam numa história só, sabe? E aí eu achei que ficou meio desconexo. Os personagens, tem personagens novos, tipo, apesar de eu ter gostado dos personagens novos, eu não acho que eles casaram com os outros personagens, tipo, eu acho que ficou... E mesmo os personagens antigos, como a Isa falou, como eles, tipo, mudaram muito, eu acho que ficou, tipo, tudo muito desconexo. Tiveram algumas partes do desenvolvimento da história que eu gostei e outras partes que eu não gostei nem um pouco, então no geral, assim, balanceando, eu gostaria que esse livro não tivesse existido. Como eu disse, eu não tô dizendo que é um livro ruim, eu só acho que ele não funcionou como uma continuação de Como Eu Era Antes de Você, que é um livro que eu amei, favoritei, chorei, passei uma semana pensando nele, e esse aqui foi tipo, não, sabe, eu preferia que tivesse acabado naquele. Eu indico o livro pra quem tem curiosidade de saber como a autora pensou que as coisas deveriam acontecer depois de Como Eu Era Antes de Você, mas não como a gente gostaria que fosse, entendeu? Bom, pra finalizar, a gente queria só dizer aqui que vai existir um filme de Como Eu Era Antes de Você. Quem tá animado? Ele vai sair em junho aqui no Brasil e ele vai ser... Os protagonistas, um deles é o Sam, de Jogos Vorazes, o Finnick, e a outra é a Emilia Clarke, que vai ser a Luísa, e ela faz Game of Thrones. O trailer tá super legal, a trilha sonora do trailer me faz chorar, e aliás saiu a trilha sonora do filme também, e eu já sei que eu vou chorar também. Então é isso aí. Então é isso pro nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no nosso canal e todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se vocês leram esses livros, comentem com a gente o que vocês acharam, se vocês amaram esse tanto e acharam esse legal, porém desnecessário. Tá legal, não sei, seu comentário você decide. A vida é sua. Suas escolhas, como é a moral desse livro. Então até o nosso próximo vídeo. And there's no whoa,